Graça e paz, venham comigo. Hoje eu vou trazer uma mensagem, de Deus para vocês, que fala sobre a igreja na areia. Por quê? Vamos lá, vamos entender melhor. Eu vou deixar aqui para meditação, de cada um, que se encontra em Mateus, capítulo 7, versículo 24. E nós vamos entender o porquê a igreja na areia. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, semelhantarei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correu rios, sopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa na areia, e desceu a chuva, correram rio, assopraram vento e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então vamos lá, irmãos. Por que a igreja na areia? Quantos pastores, quantos líderes hoje estão edificando a sua igreja, na areia? Por quê? Querem cobrar muito, das ovelhas, dos membros, Mas não escuta a voz de Deus. Muitos já não estão escutando a voz de Deus, séculos e séculos. Sabe por causa de quê? Porque o eu, a soberba, a arrogância já está muito alta e já está chegando cheiro horrível às narinas do Senhor. Amor as ovelhas não têm. Vamos lá, quer edificar sua igreja na rocha? Vamos parar com esse negócio que Deus mandou falar, Deus mostrou. Será que Deus mandou mesmo? Será que Deus falou mesmo? Ou é o nosso eu que está falando? O porquê? Nós não temos que julgar, que condenar ninguém. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus com sabedoria, com amor. Claro, Deus corrige aquele que Ele ama. É por isso que quando fala que o sábio aceita a correção e o tolo a despreza. Os maiores tolos são os pastores, que não aceitam muitas das vezes a correção de Deus. Querem fazer de qualquer maneira. Está na hora de a gente parar com isso. Vamos parar com esse negócio de palavras direcionadas. Pastores, está na hora de a gente subir no púlpito e falar o que verdadeiramente Deus quer. Não o que nós achamos. Não o que nós queremos falar e não temos coragem de fazer um gabinete e falar. Púlpito não é arena para ficar se gladiando, para ficar o tempo todo ali, um querendo ofender o outro, um querendo ser mais do que o outro. A hora que a gente parar com isso, você vai ver a igreja cheia. Hoje, ou é 8 ou 80.
Muitas vezes a igreja está cheia, mas ela está inchada. A igreja está cheia, mas por quê? Porque pode tudo. Não se prega mais a palavra de salvação, de correção. Aí a igreja está lotada. Ou então a igreja anda vazia. É um ministério que não consegue se afirmar. Quando o ministério ele não consegue se afirmar, um tal de entra e sai membros, aí o líder, para não puxar responsabilidade para si, aí usa muitas vezes a palavra, não, porque só vai ficar aqueles que forem de Deus. Muitas das vezes, o próprio Deus, ele tira as ovelhas da mão dos pastores, que não apacentam as minhas ovelhas, mas sim a si mesmo. É por isso que Ezequiel 34 fala bem claro: ai dos pastores que não apacentar minhas ovelhas, mas veste da lã e come-se da gordura das minhas ovelhas, joga ela no mundo, para as feras virem comer. Querem botar fardos pesados no ombro dos membros, mas enquanto ele mesmo não quer carregar nada. Está muito triste hoje a gente ficar olhando as igrejas vazias. É um tal de entra e sai membro. Jesus está voltando. E nós vamos ter que prestar conta de cada uma alma que Ele colocou em nossas mãos. Cada uma. Aqui, quem vos fala é o evangelista, tá? Não sou santo, já errei muito na minha vida, entendeu? Já pequei muito. Uma hora eu ainda vou fazer um vídeo contando um pouco da minha vida, da minha história, da minha trajetória. Muitos vão ficar assim até um pouco assustados, mas a gente aprende aos poucos as nossas próprias quedas, com as pedradas. Agora, eu vou deixar um recadinho para aqueles membros também que estão se sentindo ofendidos, que muitas das vezes seus pastores não te dão, vamos botar assim, um apoio, não te dão um ombro para você chorar. Mas não desista, não saia da igreja, não volte, não retorne ao mundo. Não volte a comer as migalhas de Satanás. Porque na sua trajetória, que você está sendo humilhado nas igrejas, muitas vezes você fica de lado, ninguém dá nada por você. Você acha que você é o patinho feio da igreja. Mas você está aprendendo com os erros dos outros. Como assim, evangelista? Eu vou te explicar. Porque amanhã, para você não fazer com as suas ovelhas o que fazem com você hoje, você tem que pegar isso para a sua vida de exemplo. O que você achar que está errado na casa do Senhor, faça a diferença. Comece a fazer diferente. Seja diferente. Para você ganhar uma alma, seja exemplo. Porque muitas das vezes vão querer ver em você um exemplo. É difícil. É muito difícil da gente ser exemplo hoje. Mas vamos tentar. Esse ano, 2023, eu tomei uma decisão na minha vida em 2022, no finalzinho do ano. Tem 18 anos que eu estou na casa do Senhor. Mas agora em 2022, no finalzinho já, eu tomei uma decisão. Chega de brincar com Deus.
Porque a nossa vida com Deus é igual um cartão de crédito. A gente vai errando, acertando, errando, caindo, pá, levanta, e Deus vai só dando crédito. Uma hora esse crédito vai acabar. E naquele grande dia você vai ouvir: apartai-vos de mim que eu vos reconheço, vai para o fogo eterno. E tem muitos pastores que naquele grande dia vão ouvir isso. Sabe por causa de quê? Deixou o eu. Não está fazendo a obra de Deus conforme tem que ser. Está criando uma igreja, construindo uma igreja sobre areia. Quando vem o primeiro vento, derruba, fica fraca, sai um monte de membro da igreja. É um tal de entra e sai. Isso significa uma igreja na areia. Agora, aquela igreja que ela é criada, ela é feita, construída na rocha, com o alicerce sólido ali, firme. Pode vir o que vier, mas Deus permanece segurando ela e ela não cai. Sabe por causa de quê? Porque o líder preparou seus obreiros, preparou as suas ovelhas para não se abater e para fazer o ide do Senhor. Então vamos parar de usar o púlpito para poder mandar recado. A igreja de Deus não é fax para ficar mandando recado, não é correios, é a casa do Senhor. Vamos construir a nossa igreja na rocha, porque aquele que escuta as palavras do Senhor e a pratica será semelhante a um homem prudente, um homem que vai edificar o seu coração na rocha, na palavra do Senhor. Pode ouvir o que for, acusações, ouvir palavras pesadas, mas não vai se desviar de Deus, não vai sair do caminho. Pode até mudar de igreja, mas nunca vai voltar para o mundo, porque está firmando os seus pés em Cristo Jesus. Vamos fazer a diferença em 2023.